Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou estar gravando essa aula porque é de suma importância que vocês tenham explicação dessas duas últimas semanas do PET 5. Ele vai trazer um conteúdo que ele é um tanto quanto abstrato, né? São coisas que a gente não consegue ver, muito, muito pequenas, e é interessante a gente ter uma conversa sobre isso. Então, espero que todos vocês estejam bem. Ao assistir essa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhá-las para mim, tá? Vai aparecer meu contato na apresentação e aí vocês podem encaminhar mensagens pelos meios que vocês já sabem, né? Que eu estou disponível para tirar suas dúvidas, tá bom? Eu sou a professora Geisiane, para quem está me assistindo pela primeira vez. Sou professora do Estado aqui em Minas Gerais e nós estamos trabalhando o período de regime de aulas não presenciais, né? Regime remoto. Então, a gente já está no PET 5 e nas duas últimas semanas do nono ano, tá bom? Então, vamos lá, eu projetei a minha tela para vocês e vou começar a apresentação. Lembrando que ela também vai estar disponível para vocês consultarem as respostas depois, tá bom? Então, nós vamos trabalhar as semanas 3 e 4 do PET 5 e dúvidas vocês podem caminhar para estes contatos. Primeira, terceira semana, né? Nós começamos a falar desde o início desse PET sobre, né, hereditariedade, como que as características são passadas dos pais para os filhos. E na semana passada nós falamos sobre Mendel e o cruzamento que ele fez com as ervilhas e como que esses estudos dele com as ervilhas serviu para que vários mecanismos envolvidos na herança de características fossem descobertos. E hoje a gente vai ver mais detalhes sobre esses aspectos, tá bom? Então, ao final desta aula, o aluno, né, será capaz de reconhecer a importância da segregação independente que ocorre durante o processo de meiose. Lembrando que meiose foi explicado na aula passada, tá? Que é um processo de divisão celular, né? São dois, mitose e meiose. E a meiose ocorre para a formação dos gametas, que são as células sexuais. Então, o que, que acontece? Durante a formação dos gametas, o material genético, que é o DNA, ele é dividido de modo reducional. As células filhas formadas recebem metade do número de cromossomos que a célula mãe, que deu origem a elas, tinha, tá? Então, para a formação dos gametas, acontece a meiose. Então, a gente vai ver da meiose que segregação independente é essa que acontece, tá bom? E o que tem a ver com a hereditariedade. E o segundo ponto é entender os conceitos de alelos, cromossomos homólogos, heterozigotos e homozigotos. Que palavras são essas, professora? Vamos para a aula. Então, a gente já vai começar com o conceito de cromossomos homólogos. Primeiro, lembrando o que é um cromossomo. Um cromossomo é uma molécula de DNA condensada, né? Os seres vivos nas suas células lá no núcleo, os seres eucariotes, o material genético deles, DNA, ele se organiza em determinadas fases, né, da vida daquela célula que a gente chama de ciclo celular, se organiza se enrolando em proteínas. A gente chama isso de compactação. Geralmente isso acontece para divisão celular, né? Esse DNA ele se organiza em torno de proteínas. Quando ele se organiza, ele assume um formato, como tem aqui nessa imagem, que é visível ao microscópio, né? O microscópio óptico. Então, esse, por exemplo, aqui, em formato de X, é uma molécula de DNA condensada. E esse formato desse DNA organizado e condensado a gente chama de cromossomo. No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA em cada núcleo de nossas células. E esses 46 cromossomos são organizados como? São dois de cada tipo, ou seja, nós temos 23 tipos de cromossomos e eles estão aos pares. Tá vendo aqui que eles estão aos pares? Par 1, par 2, par 3, par 4, até o par 23.
porque eles são organizados em pares. Cada tipo de cromossomo existe em dupla, tá bom? Então, nesse caso, tipo de cromossomo, né, significa o quê? São cromossomos que vão estar envolvidos na determinação das mesmas características. Por exemplo, né, porque aqui os cromossomos estão duplicados. Na célula que não iria para a divisão, teria apenas um folhetinho aqui desse lado, mas como ela se duplica para a divisão celular, fica em formato de X. Mas digamos, aqui nesse DNA, nós temos uma sequência, que são as bases nitrogenadas. Não precisa, não faz parte do conteúdo de vocês essa parte, mas só lembre que aqui tem uma sequência de substâncias, né, que a gente representa por letras. E essa sequência aqui de um cromossomo vai determinar a produção de algo que vai ou pode afetar a característica que é expressa por aquela célula, por aquele ser vivo. Então, em cromossomos que são do mesmo tipo, uma determinada região num cromossomo, quando a gente olha a mesma região no outro cromossomo que é do mesmo tipo, elas vão produzir coisas que vão participar da determinação da mesma característica naquela célula. Então, a gente chama isso de cromossomos homólogos. São cromossomos do mesmo tipo, tá bom? Que vão ter regiões que vão participar da determinação da mesma característica naquela célula. Lembrando que, ó, tá vendo? São dois, né? De cada tipo. De onde vieram esses dois cromossomos? Por que que tem dois? Um foi recebido do gameta masculino e o outro foi recebido do gameta feminino no momento da fecundação para a formação daquele ser, né? Então, na reprodução sexuada, os gametas, eles se encontram e eles se fecundam. O material genético dos dois vai se juntar. Lembra que eu falei no início da aula que cada um só tem metade? Então, metade de um, metade do outro, aí a gente completa o número de cromossomos que tem na espécie. No caso dos humanos, o óvulo vem trazendo 23 cromossomos, o espermatozoide vem trazendo outros 23, os dois se fecundam formando o embrião que as suas células vão ter 46 cromossomos cada uma, tá bom? Então, um desses cromossomos do par de homólogo é de origem materna e o outro cromossomo do par homólogo é de origem paterna, tá bom? Então, aqui é só para exemplificar para vocês, contextualizar, tá? Mas não precisa se ater muito a esse esquema, não, tá? Só para vocês entenderem melhor, ter uma contextualização melhor. Além de cromossomos homólogos, essa semana do PET fala sobre genes alelos. Quem são os genes alelos? São sequências do DNA nas mesmas regiões de cromossomos homólogos. Eu falei para vocês que se eu pegar aqui a região de um cromossomo homólogo e a mesma região no outro cromossomo que é par dele, eles vão determinar a mesma característica, que, por exemplo, está falando que vai determinar a cor do olho. Essas alternativas dessas sequências a gente chama de alelos, tá? Porque essas sequências são os genes, tem vários genes, e genes alternativos para determinar a mesma característica a gente chama de genes alelos, então formas alternativas de um gene, tá bom? Então aqui a gente isolou essa sequência aqui nos cromossomos homólogos, aqui seria alelos para a cor do olho, aqui seriam alelos para tipo sanguíneo, né? A gente sabe que existem vários tipos sanguíneos, A, B, AB, O. Aqui seriam sequências para determinar a cor do cabelo. Aqui seriam sequências que estariam envolvidas na determinação do crescimento. E assim vai, aqui é ilustrativo, tá bom? Só para mostrar para vocês o que seriam esses genes alelos, tá bom? Outros dois conceitos que o PET traz são os referentes às palavras homozigotos e heterozigotos. Homo significa iguais, tá? Nesse caso, por exemplo, os alelos, eles são iguais nos dois cromossomos homólogos. Olhem aqui. Eu olho um cromossomo homólogo, ele é dominante para aquela característica. E no outro cromossomo homólogo, o gene também é dominante. Ó, dominante, dominante, nós teremos um homozigoto dominante.
Se eu olhasse os dois cromossomos e os dois tivessem alelos recessivos, né, que são as formas alternativas daquele gene recessivo, eles sendo iguais, nesse caso, eles seriam homozigotos recessivos. Então, se os alelos forem os mesmos nos dois cromossomos homólogos, nós temos homozigotos. Lembrem-se disso, a palavra homo significa semelhante. E os hetero? Hetero significa diferente. Então, aqui, as formas alternativas dos alelos, né, daqueles genes são diferentes. Bzão, Bzinho, dominante, recessivo, recessivo, dominante. Então, aqui nós já temos um genótipo, ou seja, genes heterozigotos, ou seja, eles são diferentes. É como se um do lado o gene falasse para ser cor verde e do outro falasse para ser cor amarela, tá bom? Então, eles vão determinar a mesma coisa que a cor da semente, mas cada um indicando uma característica para essa característica ser diferente, tá bom? E dando continuidade, né, a gente termina essa primeira semana falando da primeira lei de Mendel, trazendo gancho com a aula da semana passada. Então, ao observar os cruzamentos entre ervilhas, Mendel estabeleceu alguns princípios pelo que ele observava, analisando os pais e as gerações produzidas pelos cruzamentos dele. Quais foram essas coisas que ele observou, né? Essas coisas que se repetiam, esses padrões que poderiam explicar a hereditariedade. Primeiro, ele viu que as características são determinadas por um par de fatores, que hoje a gente sabe que são os genes alelos. Então, por exemplo, aqui, par de fatores. Para a cor da ervilha ser amarela ou verde, eu vou ter um par de fatores, que é um par de genes, para determinar aquela característica, tá bom? 2. Cada gameta recebe apenas um desse par. Como eu falei, tem um par de cromossomos do mesmo tipo para a formação dos gametas. Um desses pares vai para um gameta e o outro vai para o outro, tá bom? No caso, digamos que para a produção de óvulos, a célula original tem 2 representantes daquele cromossomo. Para a formação do óvulo, vai um cromossomo para o óvulo e o outro cromossomo, no caso, é perdido, né? Porque no caso da formação dos óvulos, das divisões celulares, só uma dessas células vai vingar. Se fosse espermatozoide, da célula mãe do espermatozoide, que teria 2 tipos, lá no final, cada espermatozoide, que são 4 ao final, produzidos a partir de uma célula, vai ter apenas um representante daqueles 2 representantes no início, tá bom? 3. Esses fatores se agregam, ou seja, se separam, se agregar, nesse caso significa separar, de modo independente na formação dos gametas. Células que são as células sexuais, como eu venho falar durante a aula, durante a meiose, que é um dos processos de divisão celular. Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos esses cromossomos aqui, né, que nós temos, no caso, 2 pares de cromossomos homólogos, e a gente vai analisar 2 genes em cada cromossomo, né? O gene A, que pode ser alelozão ou alelozinho, e o cromossomo do tipo 2 aqui, que a gente vai analisar os alelos B. Pode ser Bzão ou Bzinho. Então, vamos ver o que acontece na divisão celular por meiose. Na meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos que tinha na célula mãe. Tá vendo que aqui eu tenho, né, esse número aí que está reduzido? O que acontece aqui? Né? Nós temos aqui os cromossomos duplicados, senão eles seriam só assim, ó, só um filetezinho. Então, eles estão duplicados exatamente para serem divididos entre as células filhas. Então, durante a meiose, primeiro são separados os cromossomos homólogos, né? Tá vendo, ó, que vem esses cromossomos para cá e esses outros cromossomos para cá, tá? Então, a gente tem separação dos homólogos. Aqui, ó, tá vendo? Os homólogos são separados, verdinho, azul separados,
vermelho e lilás separados, que é a mesma coisa. E depois nós temos a separação das partes duplicadas, ó, um vermelhinho que foi para cá, tá? Aqui apenas um lilás que veio para cá, e assim vai, tá bom? Então, ao final do processo, nós temos 4 células filhas com apenas metade do número de cromossomos, ou seja, apenas um de cada tipo. Um vermelhinho, um verde, um roxo, um azul, tá vendo? Então, ao final do processo, nós temos isso. O que acontece? Na hora de separar os cromossomos homólogos e as partes duplicadas de cada cromossomo, que são as cromátides irmãs, isso acontece ao acaso, né? Eles são separados de modo independente, tá bom? Então ele percebeu isso. Então, para onde vai o azão? Para onde que vai esse azinho? Então, são probabilidades, porque as diferentes combinações, elas acontecem ao acaso, né? Uma célula filha, ela poderia ter recebido, ao invés dessa versão azão, desse gene nesse cromossomo, poderia ter recebido o azinho, tá? Que está representado aqui. Então, essa representação é de possibilidades de combinação entre esses genes, que são os fatores, porque na hora de se separar, eles se separam de modo independente, tá joia? Tem mais detalhes nessa imagem, mas que não fazem parte do conhecimento do nono ano, tá bom? Então, a gente só tem que entender essa questão. Essas variedades nos alelos, elas são passadas para as células filhas de modo, numa segregação aleatória, numa segregação independente, né? Qual daquelas formas alternativas vai para qual célula? Isso acontece de modo independente. E aí, o que acontece? Aqui a gente faz um quadro, uma representação da separação desses alelos, né? Que, por exemplo, seria parental, materno, e como que seriam as probabilidades deles se juntarem para a formação do indivíduo de uma próxima geração. Então, se vocês olharem, poderia se juntar um espermatozoide rizão, com aquele alelo rizão para aquela característica, com a alelo rizão dando origem ao indivíduo rizão. E aqui a gente tem vários exemplos mostrando como que seriam essas possibilidades de cruzamento, tá? Por exemplo, se eu tenho cruzamento entre dois indivíduos que são homozigotos dominantes, as probabilidades de encontro entre esses alelos são essas aqui, todos seriam homozigotos dominantes. Se eu tivesse um heterozigoto e um homozigoto, olha como já seriam as probabilidades. Já seríamos probabilidade, né, de 50% de ser homozigoto dominante e 50% de ser heterozigoto, tá? Porque os alelos aqui são diferentes. Já se eu tivesse cruzamento entre dois heterozigotos, aqui, ó, tá vendo que são alelos diferentes? A gente viu esses conceitos no início da aula, né? Nós teríamos já outras probabilidades. Aqui, 25% seria de homozigoto dominante, 50% de heterozigotos e 25% seria de homozigoto recessivo. No caso aqui, que é exemplo da cor da semente, seria semente amarela, 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 desculpa, lisa, 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 rugosa, que aqui não é cor, né? É aspecto da semente. E aqui esse último exemplo de cruzamento, né, com um parental heterozigoto e o outro parental homozigoto recessivo, quais seriam as probabilidades? Né, seria de 50% de heterozigoto e 50% de homozigoto recessivo. Então, a probabilidade seria igual para nascer indivíduos de semente lisa ou de semente rugosa, tá bom? Então, indo para as questões do PET da primeira semana. Qual a diferença entre indivíduos homozigotos e heterozigotos para determinada característica? Então, o indivíduo que apresenta ambos os alelos de um gene dominante ou ambos recessivos são denominados homozigotos para a característica. E quando o indivíduo apresenta alelos diferentes,
um dominante e outro recessivo, são denominados de heterozigotos para a característica. Segunda, Mendel também fez experiências sobre a textura das sementes. Ele observou que as plantas com sementes de textura lisas eram mais comuns do que aquelas com textura rugosa e concluiu que a característica lisa era dominante e a rugosa recessiva. Faça um esquema do cruzamento entre uma ervilha heterozigota, ou seja, híbrida, com uma ervilha rugosa. A rugosa, como foi falado na questão, é recessiva. Indique os alelos da geração parental e da geração F1 no desenho. F1 é a prole do cruzamento do parental, né? A primeira prole. Então, com os dados da própria questão, a gente viu que os alelos da geração parental, eles podem ser dominantes, né? É uma característica dominante, ou seja, ela pode se expressar em homozigose dominante ou em heterozigose. Nesse caso, ela poderia ser lisa heterozigota, Rzão, Rzinho, ou homozigota, Rzão, Rzão. Mas para a nossa questão que ele pediu para fazer cruzamento, ele fala faça um esquema do cruzamento entre ervilha heterozigota, tá? Então, aqui a gente já sabe que é uma ervilha heterozigota, então ela é lisa. Então, o gene dominante e o recessivo. E pede para cruzar com uma rugosa, que a gente já sabe que é, pela questão, que é homozigota recessiva, Rzinho, Rzinho. Então, fazendo o cruzamento da geração parental, ó, Rzão, Rzinho, 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 separando os alelos na formação dos gametas desses pais, no caso das plantas seria a formação dos grãos de pólen e formação da oosfera, né, nós teríamos o quê? Né, nos parentais, esses dois alelos, e aqui as combinações do cruzamento entre os gametas formados por ele. Rzão combinando com Rzinho, Rzinho com Rzinho, Rzão com Rzinho, Rzinho com Rzinho. Então, essa que seria a F1. Então, os possíveis alelos da prole seria Rzão, Rzinho, lisa heterozigota, ou Rzinho, Rzinho, que seria rugosa, tá bom? Então, aqui, tá vendo que é metade, metade? Então, 50% de probabilidade para cada um. Terceira, suponha que em seu jardim existam exemplares da mesma espécie de ervilha que Mendel usou em seus experimentos. Alguns desses exemplares produzem sementes lisas e outros sementes rugosas. Sabe-se que a característica lisa das sementes de ervilha é determinada por um alelo dominante Rzão. Portanto, por genótipos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Que as flores produzem gametas masculinas e femininas e que sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permita determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse caráter. Então, eu tenho uma planta, a semente dela é lisa. Eu sei que ela pode ter que ela pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Como que eu faço para saber qual dos dois ela tem, né? Qual dos dois tipos de genótipo? Então, o que que eu faço? Que cruzamento que eu poderia fazer para descobrir isso? Eu poderia cruzar ela com uma outra planta de semente lisa e observar a prole. Mas, se eu cruzar ela com uma planta de semente rugosa, o que que acontece? Deixa eu explicar aqui para vocês. Se eu cruzar ela com uma semente lisa, com uma planta de semente rugosa, conforme a prole F1, eu consigo saber qual que é se é dominante ou recessivo, homozigoto ou heterozigoto se é homozigoto ou heterozigoto, desculpa, da minha planta de semente lisa, tá? Por quê? Se a minha planta de semente lisa for homozigota dominante, se eu cruzar ela com uma de semente rugosa, não vai nascer nenhuma planta com semente rugosa, porque os dois alelos que vão ser possíveis para os gametas são só alelos dominantes.
E quando tem um alelo dominante, nesse caso, o alelo recessivo não se expressa, tá bom? Mas, se a minha planta, que eu estou querendo saber, for heterozigota, é rizão, rizinho, quando eu cruzo ela com uma semente, com uma planta que tem semente rugosa, o que acontece, né? Pode ser que na minha prole nasçam plantas com sementes rugosas. Porque se a minha planta for heterozigota e eu cruzar ela com uma planta uma zigota recessiva, a probabilidade é que metade da minha F1 tem uma característica ou outra, uma probabilidade muito alta. Então, se a minha planta for heterozigota e eu cruzar ela com uma zigota recessivo, a chance de eu ter F1 com plantas do caráter recessivo vai ser muito alta. Provavelmente eu vou observar aquela característica. Então, esse cruzamento com uma homozigota recessiva me permite saber qual que é o genótipo da minha planta que eu estou querendo descobrir, tá bom? Então, como a questão não permite a autofecundação, o que seria uma mais fácil de descobrir, autofecundar, né? Porque aí a gente consegue ter uma geração pura, um casamento puro e analisar que características estão aparecendo na F1. Como não permite autofecundação, né? Fala que a gente tem que fazer cruzamento entre plantas de exemplares diferentes. Para verificar se uma planta A é homozigota ou heterozigota, poderia ser feito o cruzamento entre ela e uma planta de sementes rugosas. Como essa é homozigota recessiva, caso algum dos descendentes desse cruzamento tivesse sementes rugosas, isso indicaria que a planta A é heterozigota, tá bom? Quarta, os alelos são, né? Quem são os alelos? São pares de cromossomos, são pares de genes, são pares de células ou são pares de núcleos celulares? A gente viu que são formas alternativas de um mesmo gene, tá? Então, letra B. Quinta, em um experimento, um pesquisador observou duas características em certo animal. Essas características eram representadas pelos seguintes alelos: Czão, Czão, Dzão, Dzinho. Usando a segregação independente, forme pares de alelos para os possíveis gametas desse organismo. Então, se a gente fosse segregar de modo independente esses alelos, as probabilidades de combinação seriam Czão, Dzão, Czão, Dzinho, né? Por quê? Imaginem, combine, né? Esse alelo poderia se combinar com esse segundo primeiro ou ele com a outra alternativa. E o outro alelo dele é igual, também se combinando da mesma forma. Então, o gameta poderia receber essas duas possíveis combinações de alelos, né, desses genes. Ok, pessoal, o vídeo vai ficar um pouco grande, por isso eu vou dividir ele em dois, tá? Eu vou parar aqui a gravação da semana 3 e vocês vão receber um segundo link com a continuação, que é a aula da semana 4. Muito obrigada. Deixa eu encerrar a gravação.